Olá a todos, a paz de Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida, hoje e para sempre. Vamos refletir um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Vamos ver um texto aqui em João capítulo 3, versículo 1. Vamos ler aqui primeiramente, vamos ver onde é que eu vou ler. Vamos ver. João 3,16 é muito conhecido, mas vou ler antes do 16. Vamos ler aqui, João. Então é um texto muito conhecido, né? Muitos já ouviram esse texto, né? Mas vamos ler do 13. Vamos ler do 13. João 3,13. Diz assim: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também era necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha só, vamos entender essa parte aqui primeiramente. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu, Jesus. Então Jesus, ele veio de lá, então ele vai subir para lá, ele subiu para lá novamente. E a palavra de Deus diz assim: da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, teve uma época no tempo de Moisés que levantaram uma serpente. Ou seja, as pessoas estavam sendo mordidas ali por serpentes, por cobras. E se levantou-se uma serpente. Qual era o propósito daquela serpente? Para que todo aquele que olhasse para aquela serpente vivia, tinha vida. Você voltava a ter vida, mesmo se fosse mordido por algum animal peçonhento como uma cobra, não morria aquele que olhasse para aquela serpente. Assim era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, ou seja, no madeiro, ou seja, para que todo aquele que olhar para Cristo não morra. Então isso é apenas uma simbolização, né? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 15, né? Vai dizer: para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus. Então Jesus foi levantado, ou seja, no madeiro, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que acreditar em Jesus, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha o quê? A vida eterna, porque ele vai dizer no versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Unigênito é único, né? Algo que é único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito de Deus de dar a vida do seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, então as pessoas sem Jesus, elas estão perecendo, elas estão morrendo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Então o desejo de Deus é que nós não pereça, que nós não morramos, que nós vivamos, que nós tenhamos vida eterna. E para isso nós precisamos olhar para quem? Para Cristo. Nós precisamos crer em Cristo Jesus, porque ele vai dizer assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Olha aí, ele não veio para nos condenar. Jesus não veio aqui com esse propósito. Ele vai dizer: mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha aí, por meio de Jesus nós somos salvos. Salvo de quê? Da ira de Deus, do pecado. Então o pecado, ele destinava as pessoas o quê? À morte. Ou seja, então havia algo que estava destinando as pessoas à morte eternamente, que era o pecado. E hoje ele veio, e Deus enviou Jesus para nos dar a vida eterna. Porque ele vai dizer assim: quem nele crê não é condenado. Então quem crê em Jesus não vai ser condenado. Mas quem não crê já está condenado. Olha só, quem não acredita em Jesus já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aquele que não crê em Jesus, ele está condenado, porque ele não crê no Filho, no unigênito Filho de Deus, que é Jesus, que Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos dar a vida. Porque ele vai dizer: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram o que? Mais. Então é isso, você tem pessoas amando mais as trevas do que a luz, é porque as suas obras são mais. E isso aconteceu, né? Jesus
Foi muito rejeitado por alguns, mas foi muito amado por uma grande maioria daquele povo daquela época. E não é diferente no dia de hoje. Jesus é amado por muitos, mas também não é aceito por muitos. Por quê? Porque eles ainda estão com as suas obras maus, ainda estão praticando as obras maus. Porque ele vai dizer assim, quem pratica o mal odeia a luz. Olha, quem pratica o mal odeia a luz. Então as pessoas que estão no mal, elas vão odiar a luz. Quem é a luz? Jesus. Então, por que elas vão odiar a luz que é Jesus? Porque elas estão praticando o mal. E não se aproximam da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, aquele que está no mal, praticando errado, as coisas erradas, ele não se aproxima de Jesus, porque ele tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas vai dizer, mas aquele que pratica a verdade, vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então quem está vivendo na luz não tem medo de nada, ele vai mais para a claridão, para que as suas obras sejam verdadeiramente comprovadas que está em Deus, que ele está verdadeiramente fazendo aquilo que Deus deseja. Então é isso, é uma decisão, a vida é uma decisão, a salvação também é uma decisão, uma escolha minha e sua, acreditar ou não nesse rei, nesse Jesus que veio há muitos anos atrás, morreu naquela cruz, foi pendurado naquele madeiro e se entregou por todas as pessoas, não só por mim, não só por você que acredita, mas por todos os pecadores. Mas ele voltará apenas por quem? Pelos arrependidos, por aqueles que acreditaram no seu nome. Ele vai salvar só apenas aqueles que confiaram no seu nome, que acreditaram no plano de Deus para as suas vidas. Então é isso, a salvação é uma decisão. Se você acredita, glória a Deus. Se você não acredita, misericórdia, né? Então é isso, não estou aqui para convencer ninguém a nada, apenas para anunciar a palavra de Deus, de que nós devemos, se nós queremos ter vida eterna, nós devemos olhar para quem? Para Cristo. Assim como aquela serpente foi levantada e as pessoas olhavam para aquela serpente naquele tempo de Moisés e tinham vida, assim hoje também, para nós termos vida eterna, nós precisamos olhar para quem? Para Jesus. Então é isso. Se você já aceitou Jesus, deixe seu amém nos comentários e que Deus abençoe sua vida com essa pequena reflexão da parte de Deus.